Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Código de Processo Penal. Vamos ler o título 2, que trata do inquérito policial. Vamos lá. Artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Nesse primeiro artigo 4º, vamos atentar, pessoal, aqui para essa expressão. Terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Tá? E também é bom lembrarmos das características do inquérito policial. Vamos relembrar algumas? Primeiro, sigiloso, dispensável, escrito, inquisitorial. Como regra, o inquérito policial não há contraditório ou ampla defesa, oficial, oficioso, indisponível. O delegado, não pode arquivar o inquérito policial. Então, são essas as características do inquérito policial. Vamos seguir. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1. De ofício. Inciso 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o número 2 conterá, sempre que possível, a linha A narração do fato com todas as suas circunstâncias, a linha B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A linha C, a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Então, vamos recapitular. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, ok? Ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido. Ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido. Ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Ok? Continuando. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Então, do despacho que indeferir, atenção, do despacho que indeferir, cabe recurso para quem? Cabe recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo, atenção, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, poderá, atenção, poderá, verbalmente ou por escrito, atenção, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Nesse parágrafo 3º, pessoal, a máxima atenção está bem aqui nessa palavrinha, verbalmente, tá? Verbalmente.
Continuando. Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela ser iniciado. Não poderá, ok? Sem ela ser iniciado. Após esse parágrafo 5º, pessoal, é bom a gente fazer a recapitulação na nossa cabeça das nossas anotações de notitia criminis. Existem 4 tipos de notitia criminis. A notitia criminis é o conhecimento do crime pela polícia, né? Então, vamos lá para os 4 tipos de notitia criminis. Notitia criminis espontânea, que é aquela mediante atividade rotineira da polícia. Notitia criminis provocada, que é quando, por exemplo, o ofendido noticia à polícia o cometimento do crime. Notitia criminis de cognição coercitiva, que é com a prisão em flagrante. E notitia criminis inqualificada, que é através de denúncia anônima. É importante a gente colocar esse quadrinho, essa anotaçãozinha do lado desses artigos aqui, tá? Antes do artigo 6º, porque volta e meia tem alguma questão cobrando. Vamos continuar. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: prosseguindo. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, tá? Mais uma vez. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. 2 tracinhos aqui. Deverá. Inciso 1º. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4. Ouvir o ofendido. Inciso 5. Ouvir o indiciado com a observância, no que for aplicável, do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 7. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Inciso 7. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes. Inciso 9. Colher. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Aqui no artigo 6º, é importante que a gente
preste bastante atenção na ordem em que esses incisos se apresentam. No inciso 4 e 5, aqui também é de suma importância que a gente tenha gravado na mente que primeiro tem que se ouvir o ofendido e depois o indiciado, tá? As questões costumam trocar essa ordem de acontecimentos. No inciso 8, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. É importante lembrar dos promotores e juízes que não podem ser identificados criminalmente, porque eles não podem ser indiciados, né? De acordo com a Lei Orgânica do Ministério Público e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Então, essas carreiras, elas não podem passar por esse tipo aqui de procedimento do inciso 8. Vamos agora para o artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Atenção aqui, tá? Desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 9 deste livro. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. A expressão mais importante desse artigo 9º é essa aqui, reduzidas a escrito, tá? O inquérito policial é escrito, é uma das características. Artigo 10. O inquérito deverá terminar, tá? 3 tracinhos aqui. Deverá terminar no prazo de 10 dias. Caneta vermelha, marcador fosforescente, muito destaque aqui. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante. 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nesta hipótese. Que hipótese? Dele preso preventivamente, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. E no prazo das prisões, da conclusão do inquérito policial, na verdade, vamos recapitular um quadrinho informativo. Então, Justiça Estadual, se o indiciado estiver preso, 10 dias, se ele estiver solto, 30 dias. Justiça Federal, se o indiciado estiver preso, 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, e se ele estiver solto, 30 dias. De acordo com a Lei de Drogas, se o indiciado estiver preso, prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Se ele estiver solto, de acordo com a Lei de Drogas, o prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Na Lei de Economia Popular, se o indiciado estiver preso, o prazo é de 10 dias. Se o indiciado estiver solto, o prazo de 10 dias. Na Lei da Prisão Temporária em Crimes Hediondos, se o indiciado estiver preso, 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Solto, no caso, não aplica, né?
E, de acordo com a Justiça Militar, se o indiciado estiver preso, 20 dias. Se ele estiver solto, 40 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias. Vamos agora para o parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Atenção aqui no parágrafo 2º para a palavra poderá. Então, no relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Nesse parágrafo 3º, é bom recapitular algumas informações. Primeiro, quando se fala de relatório, né, a autoridade policial não deve esboçar qualquer juízo de valor. No caso, isso aí ressalvados os crimes de tóxicos. Nos crimes de tóxicos, a autoridade policial ela deverá justificar as razões que a levaram à classificação do delito. A autoridade policial ela sempre vai indicar o tipo penal em que acha em curso o investigado. Isso chama-se de juízo de subsunção precária. Por quê? Precário porque quem faz o juízo de subsunção próprio é o Ministério Público no momento da denúncia. Então, a autoridade policial faz juízo de subsunção precária e o Ministério Público faz juízo de subsunção próprio. Continuando. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial, inciso 1, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4, representar acerca da prisão preventiva. Aqui no artigo 13, eu posso dizer para vocês que os 4 incisos são muito cobrados em prova. Então, essas 4 competências aqui tem que estar tinindo de decorado na cabeça. Tá? Vamos prosseguir. Artigo 13A. Nos crimes previstos nos artigos 148, o crime do 148 é o sequestro e cárcere privado. 149 é o crime de redução à condição análoga à de escravo. 149A é o tráfico de pessoas. Então, recapitulando, nos crimes de sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo e tráfico de pessoas, no parágrafo 3º do artigo
158, que é o crime de extorsão com restrição da liberdade da vítima, e no artigo 159 do Código do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, que é o crime de extorsão mediante sequestro, e no artigo 239 do ECA, né, que é da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o ECA. Esse crime do artigo 239 do ECA é o crime de envio de criança ou adolescente ao exterior. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Então, vamos recapitular o 13A. Nos crimes de sequestro e cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão com restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro, envio de criança ou adolescente ao exterior, nesses crimes, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá: inciso 1, o nome da autoridade requisitante. Inciso 2, o número do inquérito policial. Inciso 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão. Sublinhem isso aqui. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante ação judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, quem é que pode solicitar? O Ministério Público ou o delegado de polícia. Pode requisitar, na verdade, né? Requisitar. Mediante autorização judicial. Bota um fosforescente aqui. Mediante autorização judicial. O MP e o delegado só pode requisitar mediante autorização judicial. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal, inciso 1, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel, celular, por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Marquem esse prazo, tá? Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel, celular, por período não superior a 30 dias, que pode ser renovável por uma única vez por igual período, ou seja, por 30 dias novamente. Inciso 3.
para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, né, para períodos maiores do que 30 dias, renovável por uma única vez por igual período, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Então, ele fala aqui na hipótese prevista neste artigo. Qual é a hipótese? Nos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, né? Então, o inquérito ele deve ser instaurado no prazo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, tá? Fosforescente aqui também. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Será realizada ou não a juízo da autoridade. Importantíssimo isso aqui, tá? Será realizada ou não a juízo da autoridade policial. Artigo 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, quem são esses servidores? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiro Militares, Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital. Novamente, nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, quem são eles? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Muita atenção aqui nesse parágrafo 1º, nessa expressão citado. O investigado deverá ser citado. Aqui foi um emprego errado da expressão, tá? Citado só em processo. Aqui não tem processo ainda. Então, o correto seria notificação ou intimação. Mas a gente sempre está trabalhando com a letra da lei. Na letra da lei está escrito citado. Em questão, né, eles podem vir a querer trocar essa palavra aqui para confundir. Mas a gente vai memorizar citado. Então, parágrafo 1º.
Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Aqui tem que ter muita atenção no prazo, tá? Então, vamos memorizar esse prazo aqui, 48 horas, ok? Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor, nos termos do parágrafo 2º desse artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais em que ela não estiver instalada, à União ou à unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4º. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º desse artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Esse artigo 142 aqui, pessoal, ele trata da Marinha, Aeronáutica e do Exército. Artigo 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Ok? Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Isso aqui despenca muito em prova, né? A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Pessoal, vamos ficar aqui no artigo 17, para que esse vídeo não fique muito longo. Então, no próximo vídeo, nós continuamos com a leitura do artigo 18 em diante. Até logo!